A fisionomia das avenidas russas está irreconhecível. Ao usar o metrô de Moscou, cruzar a Praça Vermelha ou caminhar por São Petersburgo, traços do sul asiático superam os eslavos. Todos sabem o porquê. Vladimir Putin sacrificou legiões de jovens russos no fronte ucraniano. Tais baixas abriram uma ferida demográfica incurável na Rússia. Para preencher esse vazio colossal, Putin agora mira a gigante Índia. Só em dezembro, 10 mil operários indianos desembarcaram em Moscou. Agências internacionais relatam hoje 27 mil trabalhadores indianos ativos. Pelos dados oficiais, 70 mil indianos devem chegar no próximo ano. Mas informações internas sugerem que isso é só o fluxo inicial. Projeções industriais russas miram a meta de 1 milhão de indianos. Onde estão? Esses imigrantes atuam na construção civil, na indústria, agricultura e serviços municipais braçais. Enquanto russos combatem na linha de fogo, mãos estrangeiras são vitais para operar o pesado maquinário industrial. Eles ocupam Sverdlovsk e fábricas têxteis na região de Ivanovo. Contudo, esta trama vai além desses setores produtivos. Suspeita-se que parte desses indianos vá diretamente para o fronte. Há evidências para tais alegações e o relato é chocante. Veja como esse indiano descreve o horror que ele vivenciou. Trabalhei 2 dias. E no terceiro, recebi coordenadas de guerra. Vi soldados ucranianos e pensei que a rendição traria ajuda. Só quero voltar à Índia. Eu não sou russo. Não sou russo. Só quero ir para casa e esquecer. São palavras de um trabalhador que buscava sustento na Rússia. Eis o resumo doloroso do que ocorre hoje em solo russo. A ambição de Putin na Ucrânia dizimou a população masculina. Segundo o Ocidente, mais de 1 milhão de soldados sumiram. Significa que 1 milhão de pessoas abandonaram o mercado laboral. Mas atente! Os planos de Putin são ambiciosos. Vazamentos indicam que 1 milhão de indianos substituirão os russos. A população indiana na Rússia já saltou 25%. As falas do vice-primeiro-ministro Denis Manturov admitem o puro desespero. Estamos prontos para aceitar um número ilimitado de trabalhadores. Ouvir isso nos faz olhar para a agonia dos operários russos. Para entender, vamos ao coração da indústria automotiva da nação. Nas fábricas Kama, o cenário pintado para os recrutas indianos, sob o pretexto de economia, parece atraente num primeiro olhar. Esse novo perfil operário marca metrópoles como São Petersburgo. Eles recebem promessas de 100 mil rublos mensais de salário, algo notável até para os atuais padrões russos. Além disso, há especialistas em tecnologia entre esses novos imigrantes. Outros eram técnicos ou administrativos em suas terras de origem. São sinais claros de uma mão de obra em mutação. Indícios de que os dados sobre essa situação batem exatamente com as denúncias publicadas pelo Hindustan Times a respeito das vagas de emprego na Rússia. No papel, a remuneração prometida ultrapassa a marca de $1.200 mensais. Entretanto, ao confrontar esse valor com a realidade econômica russa, a promessa ganha contornos extremamente sombrios. A inflação galopante, o derretimento crônico do rublo e a explosão nos preços de itens básicos estão triturando esse salário. O trabalhador russo enfrenta o mesmo drama, mas hoje a situação para os nativos consegue ser ainda mais desesperadora. O ganho real de quem opera na indústria, logística ou serviços municipais está completamente estagnado. Na maioria das províncias, o rendimento não sai da faixa entre 60 mil e 80 mil rublos. Além disso, o poder de compra desses operários é corroído um pouco mais a cada mês pela carestia desenfreada. Esse processo de empobrecimento é impulsionado principalmente pelo custo da moradia e dos alimentos. Em contrapartida, os estrangeiros trazidos da Índia recebem ofertas de salários nominais superiores para as mesmas tarefas. O pacote geralmente inclui benefícios como teto e comida, o que torna a proposta atraente à primeira vista. É justamente aqui que a estratégia política do Kremlin se revela de forma cristalina. Em vez de valorizar o seu próprio povo com aumentos reais, o Estado prefere recorrer à mão de obra vinda de fora. Esses imigrantes exigem menos garantias, não possuem força sindical e podem ser mantidos em um limbo jurídico temporário. Trata-se de um cálculo político frio,
muito mais do que uma necessidade técnica da economia. Enquanto o russo busca a estabilidade e um futuro sólido, Moscou prefere quem não tem raízes para cobrar direitos sociais. O trabalhador indiano, por sua vez, foca no ganho imediato, tornando-se uma peça mais fácil de manobrar no tabuleiro. É nesse ponto crítico que o oficial ucraniano Gerashenko levanta um questionamento que ecoa com gravidade. Quantos desses homens serão enviados para o sacrifício direto nas linhas de frente da guerra? O que torna esse quadro ainda mais estarrecedor são os registros em vídeo feitos pelos próprios indianos. Nas filmagens, as vítimas explicam como foram tragadas pelas engrenagens do sistema militar russo. Foram atraídos por contratos civis de suporte, mas acabaram jogados em pleno campo de batalha sob fogo cruzado. Alguns já perderam a vida, enquanto outros simplesmente desapareceram no caos do conflito. A declaração mais impactante desses testemunhos pode ser resumida em uma frase devastadora. Todos enxergam o abismo para onde esse caminho leva, mas ninguém se move para interromper a tragédia. Tais relatos abrem uma janela sombria sobre como o exército russo tenta desesperadamente suprir sua falta de soldados. Supostamente contratados para obras e fábricas, esses homens estão sendo despachados para as trincheiras. Eles são enviados ao fronte logo após assinarem os papéis, sem receberem qualquer instrução militar adequada. Em outro registro, um jovem narra que seus amigos selaram um acordo com o Ministério da Defesa da Rússia. Buscavam dinheiro para sobreviver, mas 10 dias depois, veio a notícia de que um deles havia sido morto em combate. Segundo o mesmo relato, outros 5 indianos que estavam no grupo faleceram pouco tempo depois. Informações indicam que esses indivíduos foram lançados no inferno de Pokrovsk, na região de Donetsk. É exatamente nessa área que os confrontos atingem seu nível mais violento e sanguinário. Ao cruzar esses dramas pessoais com os dados oficiais dos últimos 2 anos, a imagem final fica nítida. No início de 2024, o governo da Índia admitiu que cidadãos seus estavam registrados no país vizinho. Eles constavam como pessoal de apoio logístico dentro das Forças Armadas Russas. Pouco depois, descobriu-se que esse recrutamento era operado por redes criminosas muito bem estruturadas. Essas máfias possuem ligações diretas com o submundo do tráfico internacional de pessoas. No mesmo período, a Reuters expôs que jovens foram seduzidos por promessas vazias de estudo ou carreira. Usaram sonhos de uma vida melhor para atraí-los para dentro de uma armadilha em território russo. Uma vez no solo estrangeiro, a situação deles sofreu uma guinada brutal e sem volta. Muitos se viram presos em funções perigosas, com as quais jamais teriam concordado voluntariamente. Famílias desesperadas continuam clamando pelo resgate e retorno seguro de seus parentes da zona de extermínio. As investigações apontam que todo o processo de contratação foi montado sobre uma base de mentiras e enganos. Na prática, esses homens estão sendo forçados a lutar em uma guerra que não lhes pertence. Ao chegar o verão, o impasse escalou para uma crise diplomática direta entre as duas potências. Nos bastidores do Kremlin, a pauta era urgente: o resgate de indianos tragados para o fronte por meio de mentiras. Foi então que se ensaiou um plano gradativo de desmobilização dessas tropas. Contudo, o relatório oficial levado ao parlamento indiano em 2025 estraçalha a narrativa de que a situação esteja minimamente sob controle. Pelas métricas do Ministério das Relações Exteriores da Índia, o cenário é sombrio. Centenas de cidadãos indianos teriam sido absorvidos pela máquina de guerra russa. Embora alguns tenham conseguido a baixa, o rastro de sangue é inegável. Mortes e desaparecimentos não são mais boatos, mas tragédias confirmadas. O que se vê não é fruto de erros pontuais ou burocracia falha. Estamos diante de uma engenharia de recrutamento sistêmica, cruel e deliberada. No fim das contas, as evidências convergem para um único ponto. Para estudantes e operários indianos na Rússia, a guerra deixou de ser um pesadelo distante para virar destino inevitável. Até hoje, quem parte rumo à Rússia em busca de trabalho carece de salvaguardas reais. Nada garante que o destino final não seja o lamaçal das trincheiras. Isso revela uma engrenagem de exploração humana que alimenta as fileiras militares. Uma realidade perversa, escondida sob a fachada da migração econômica. Esse modus operandi é recorrente e não escolhe apenas indianos.
Veja o caso de Arash Darbandi, um fotógrafo iraniano, engenheiro de petróleo por formação, que buscava apenas uma vida melhor. Ele acabou detido em São Petersburgo, enquanto portava um simples visto de turista. Após uma abordagem policial banal, ele se viu encurralado por uma escolha impossível: o frio das celas ou o horror do campo de batalha. Mesmo sem experiência militar e implorando pela deportação, ele foi ignorado. O Estado russo simplesmente o empurrou para o combate à força. Darbandi relatou que, após semanas sob coação e cárcere, o destino foram os quartéis. O treinamento era um teatro. Apenas marchas exaustivas e quase nenhum contato com armas reais. Mas o detalhe mais estarrecedor do seu depoimento é a segregação interna. Nos campos de instrução, o abismo entre russos e estrangeiros é absoluto. Africanos, árabes, latinos e asiáticos são amontoados em alas distintas. Mantidos à parte, eles são tratados como mera bucha de canhão descartável. Sem detalhes sobre soldo, direitos ou contratos, a ignorância é a regra. A pressão é psicológica. Ou assinam o termo de alistamento, ou apodrecem na prisão. Tudo isso é peça de um xadrez geopolítico muito mais ambicioso. Vladimir Putin desembarcou na Índia após um hiato de 3 anos. E não veio de mãos vazias. O pacto com Modi foi além do fluxo de trabalhadores. Havia algo muito mais pesado sobre a mesa: o Acordo de Intercâmbio Logístico Mútuo. Conforme reportado pelo Economic Times, a lei que sela esse pacto já foi sancionada por Putin. Mas o que isso representa de fato no tabuleiro global? Na prática, as forças russas e indianas agora compartilharão bases, portos e céus. Navios de guerra do Kremlin poderão atracar e reabastecer livremente em Mumbai. Caças indianos terão sinal verde em bases russas, furando o bloqueio diplomático de Moscou. O recado de Putin para a comunidade internacional é cristalino. O Ocidente o isolou, mas o gigante asiático caminha ao seu lado. O que a Rússia deu em troca? Com a Europa fechando as torneiras, o excedente energético russo precisava de um novo rumo. O resultado foi uma enxurrada de petróleo e carvão, com descontos agressivos para Nova Delhi. A Índia esmagou seus custos energéticos ao abocanhar o petróleo bruto de Moscou por valores drasticamente inferiores aos da cotação Brent. Nova Delhi segurou os preços internos e injetou fôlego na economia ao disparar a exportação de produtos petrolíferos refinados. Este fluxo vital transcende o lucro, operando como uma engrenagem mestre para estraçalhar as sanções impostas pelo bloco ocidental. Tal estratégia equilibra a oferta global, onde o compromisso de Putin de fluxo contínuo surge como um pilar de segurança. Trata-se da blindagem energética da Índia, enquanto rios de carvão e outros fósseis também drenam em direção ao território indiano. São montantes colossais de combustível que desembarcam com abatimentos de preços simplesmente agressivos. O arranjo sacia a sede energética de Nova Delhi, enquanto devolve a Moscou parte do oxigênio financeiro sufocado pelas sanções. Esta simbiose energética forjou um laço de dependência estratégica indestrutível entre as duas potências. A Índia prospera sob combustível barato, enquanto a Rússia tenta escapar do abismo provocado pelo isolamento econômico. O cerco ocidental baniu os diamantes de Moscou de seus mercados históricos e tradicionais. Com as rotas comerciais de luxo bloqueadas, o Kremlin manobrou para escoar esse tesouro por novos caminhos. A Rússia passou a despejar sistematicamente essas pedras preciosas diretamente em solo indiano. O território indiano figura como o epicentro global para o refino e a redistribuição de diamantes. Nova Delhi extrai vantagens colossais diretamente desse novo ciclo mercantil. Logo, o tráfico dessas pedras evoluiu de mero comércio para uma reengenharia logística profunda. Enquanto Moscou inunda a Índia com diamantes, o setor de lapidação indiano assume o papel de pulmão exportador do planeta. Este cenário impõe dilemas existenciais e contradições agudas para a cúpula do Kremlin. De um lado, a produção russa se infiltra novamente no mercado global, camuflada pela perícia industrial indiana. Por outro, a Rússia se vê rebaixada a um papel de mera fornecedora de matéria-prima,
perdendo valor agregado. Essa dinâmica concede a Nova Delhi uma liberdade de manobra econômica sem precedentes. A espinha dorsal das Forças Armadas Indianas é forjada pelo aço soviético e russo desde os tempos da Guerra Fria. Caças, blindados e escudos antiaéreos são os marcos de ferro desta trajetória militar compartilhada. A Rússia preserva, o Kremlin provê as engrenagens de guerra essenciais para as necessidades atuais de defesa da Índia. Contudo, essa relação agora rompeu a barreira do simples fornecimento unilateral de armamentos. Ambas as nações agora costuram pactos de coprodução bélica e intercâmbio de segredos tecnológicos. O plano agora é enraizar a fabricação de componentes militares russos diretamente em território indiano. Tal movimento blinda e impulsiona o pilar de defesa do ambicioso Programa Nacional de Industrialização Indiana. Isso escancara portas para tecnologias militares de ponta que o bloco ocidental costuma manter sob 7 chaves. Ao conectar todos esses pontos, percebemos que o cenário vai muito além de um simples fluxo migratório de mão de obra. Não se trata meramente de um pacto energético, mas do maior divisor de águas na trajetória da Federação Russa. Ao marchar para salvaguardar o mundo russo na Ucrânia, Vladimir Putin transfigurou a própria essência da Rússia. Esta metamorfose não tem volta. De um lado, a Rússia vê sua demografia definhar, esvaziando indústrias e lavouras. Até as linhas de frente e trincheiras estão sendo preenchidas por combatentes recrutados em solo asiático. Em contrapartida, Moscou escancarou suas reservas de energia, diamantes e portos estratégicos para o domínio indiano. A Rússia está estraçalhando seus vínculos ocidentais para se acorrentar definitivamente ao destino do Oriente. No entanto, o custo real desta aliança estratégica é infinitamente mais amargo do que as assinaturas nos tratados. Esse preço recai sobre os ombros do operário russo, que viu seu sustento evaporar na fábrica Kamaz. A conta também é cobrada dos jovens indianos seduzidos por promessas vazias de soldos elevados. São esses rapazes cujas vidas foram ceifadas e enterradas nas sangrentas trincheiras de Donetsk. E, finalmente, o povo russo paga o preço ao sentir-se cada vez mais como um estrangeiro em seu próprio solo. O tabuleiro geopolítico mundial sofreu um abalo tectônico em direção a este novo eixo de poder. As amarras da dependência econômica estão triturando e reescrevendo as alianças do passado. O impacto profundo desta guinada russa ao Oriente moldará os novos pilares da segurança internacional por décadas. Conforme esses laços se apertam, o custo social e econômico explode para ambos. A ruptura estratégica está consumada. Todo o destino financeiro e social agora repousa nos titãs asiáticos. O Kremlin tenta cantar vitória, alegando ter rompido o cerco internacional. Mas a realidade é que, enquanto tentam subjugar a Ucrânia, sofrem uma infiltração silenciosa via demografia, comércio e submissão total. Sem tanques, mas com passaportes, petróleo e pactos logísticos. O que acha? Conseguirá a Rússia sobreviver a esse peso demográfico e a dependência indiana? Ou será que a estratégia de Putin enterrou de vez a soberania russa? Comente sua análise tática logo abaixo. Acompanhe o Mr. Warlog para a verdade absoluta.